Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui então, gente, mais uma aula de física. E mais uma vez eu reitero, nós estamos atrasados, tá? Estamos bem atrasados. A aula de hoje vai ser gravada porque ela rende mais, tá? Então a gente vai ter que finalizar hoje essa questão aqui destes capítulos aqui da apostila do terceiro bimestre, tá? A gente precisa começar essa semana com urgência a apostila do quarto bimestre, tá bom, gente? Então, vamos voltar aqui à questão de número 12, que foi a questão que eu fiquei de responder junto com vocês novamente, para tentar aí, mostrando para vocês aqui, talvez de uma forma um pouco mais detalhada, talvez um pouco mais clara, essa questão aqui da questão número 12, tá? Então, vamos começar aqui a fazer a leitura da questão. Fala o seguinte, ó: uma corda elástica homogênea tem uma de suas extremidades fixa em uma parede e outra é segurada por uma pessoa. A partir do repouso, com a corda esticada na horizontal, a pessoa inicia com sua mão um movimento oscilatório vertical com frequência constante, gerando pulsos que se propagam pela corda pelo instante de 2 segundos nas oscilações. A configuração da corda encontra-se como o da figura. Tá aí. Sabendo que os pulsos gerados na corda estão se propagando para a direita com velocidade escalar constante, letra A, copie a figura da corda e a gente vai representar nesse caso aqui, gente, as velocidades instantâneas que ele pediu aí no caso. Então, olha só, ele quer as velocidades instantâneas. Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar aqui, gente, uma resolução aqui do material objetivo, tá? Para mostrar para vocês como que seria aqui a resolução, por exemplo, desta letra A, né? Então, olha, veja bem, só para vocês entenderem aqui o que está acontecendo, ó. O que nós temos aqui? Nós temos uma onda se propagando, certo? Quais são as velocidades aqui instantâneas desta onda se propagando? Gente, uma onda aqui no caso, você tem pontos fixos nessa corda que eles vão oscilar verticalmente. O que é isso? Eles vão só subir e descer. Tá? Então a velocidade ou ela está para cima ou ela está para baixo. Lembrando que nesses pontos mais altos aqui a velocidade é zero. Por quê? Veja bem, imagina um ponto que está oscilando daqui até aqui, né? Ele oscila daqui até aqui próximo disso aqui. Está oscilando daqui até aqui, ó, do ponto A até o ponto B aqui, né? Então ele fica oscilando, ele fica subindo e descendo. Então o que acontece nesse caso, gente? Veja bem, o pontinho aqui ele está descendo, né? No caso desse caso aqui, está descendo, ele vai até o ponto B, depois para, sobe. Então, mas espera aí, se ele está subindo, para, desce, vai até lá embaixo, para, sobe. Então, nos pontos A e B nas extremidades ali, ele para, né? O pontinho ou sobe, para e desce, ou desce, para e sobe. Então, nas cristas aqui da nossa onda, a nossa velocidade vai ser zero, né? Por isso que eu vou até colocar aqui novamente, ó, para vocês aqui entenderem, ó, que qual é a nossa resolução aqui, ó. Nossa resolução é essa aqui, ó. Vê, olha só. Aí. Essa aqui é a resolução final da nossa letra A, ó. Então veja bem aqui, ó. Você tem um pulso de onda, né? Você tem o ponto B, desculpa, apontado para baixo, porque a velocidade vetorial para baixo. Observe esse cenário aqui da letra A aqui, ó. Os pontinhos descem, sobem, né? Então, a velocidade vetorial instantânea, digamos assim, está indicado por esses pontos vermelhos aqui, né? Lembrando que nos pontos mais altos aqui, a velocidade é zero, que ele para e depois inverte o sentido do movimento, né? Então, por isso que nos pontos aqui mais altos, aqui nas cristas da onda, eu tenho a velocidade vetorial zero. Lá no ponto S, a onda nem chegou aqui na nossa corda ainda, né? Então, nesse caso aqui, você vai ter velocidade também zero, tá? Velocidade vetorial instantânea, zero. Tá? Depois, tudo bem, ela se movimenta depois. Mas naquele momento ali é zero. Porque eles pediam uma velocidade o quê? Instantânea, né? Naquele momento, tá? E se você for analisar aqui, ó, o sobe e desce dos pontinhos, né? Você vai ver, então, que o ponto P, por exemplo, aqui, ele está apontado para baixo, nosso ponto R está apontado para cima. Tá bom, gente? O ponto P aqui, ó, seria antes da crista, seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é um ponto P, por exemplo, né?
e o nosso ponto R está apontado para cima, seria mais ou menos isso aqui, né? Então, um pouquinho antes seria esse daqui, um pouquinho depois seria esse daqui, tá? Só para vocês entenderem aí, né, essa dinâmica da letra A. Na letra B, agora essa letra B eu vou fazer também com bastante cautela aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar a letra B aqui, beleza. Na letra B eu vou fazer um pouco, ele pede para a gente calcular a velocidade de propagação, né? Então veja bem, gente, vamos analisar algumas coisas importantes. Só de analisar essa figura que ele forneceu aqui, ó, vamos analisar essa figura aqui, dá pra gente calcular, por exemplo, qual que é o período dessa onda, né? O tempo que a onda demora para fazer aqui uma oscilação completa. Por quê? Vamos analisar aqui desse caso. A mão tá aqui, né? Você tem, ó, uma oscilação até aqui, uma, duas até aqui, ok, três até aqui, ok, e meia. Então você tem 3 oscilações e meia. Vamos notar isso então. Você tem 3 oscilações e meia para o intervalo de período, né? Que é pro intervalo de período que no total ali no caso foi de 2 segundos, né? Um pouco 2 segundos, beleza. Bom, vamos analisar 3 comprimentos de onda e meio, né? Em 2 segundos. Ok, então em apenas um comprimento de onda vai ser quanto? É fácil. É só pegar esse período aqui e passar ele dividindo. Só que eu vou fazer diferente aqui, né? 3,5t. Então eu vou pôr aqui 3,5 é a mesma coisa que 7 sobre 2, né? Então eu vou pôr 7 sobre 2 vezes t igual a 2. Então como é que vai resolver isso aqui então? Vai ficar assim, ó. T igual o 2 que está dividindo passa multiplicando, né? E esse 7 passa dividindo, então 4 sétimos de segundo seria o meu período dessa onda, tá? Então o período dela é 4 sétimos de segundo, beleza. Agora qual que é o comprimento de onda dessa onda, né? Muita gente perguntou sobre isso, eu acho que é a principal dúvida em relação à aula passada, por exemplo. Se você for analisar aqui, ele deu 4,8 metros para essa oscilação aqui, né? Eu vou até fazer de verde aqui nessa figura maior para vocês entenderem o que está acontecendo aqui no caso. Então, ó, aqui começa o nosso pulso de onda. Vamos começar a contar aqui, porque para dar os 4,8 metros, começa a contar do comecinho. Então, aqui, ó, de uma crista até a outra crista, eu tenho um comprimento de onda e meio, ó. Então, ó, daqui até aqui eu tenho um lambda, e daqui, ó, até aqui eu tenho meio lambda. Então eu tenho um comprimento de onda e meio. Vamos notar isso. Então eu tenho 1,5 lambda, né? Tenho 1,5 lambda, que é igual a 4,8 metros. Beleza? Então um comprimento de onda e meio vale 4,8 metros. E um comprimento de onda só? É só pegar esse 1,5 que está multiplicando aqui, ó, e passar ele dividindo. Então, aqui já está com vírgula mesmo, então vamos colocar aqui, ó, 4,8 dividido por 1,5. Então, já tem o nosso comprimento de onda, 4,8 dividido por 1,5 vai dar 3,2 metros de comprimento de onda. Tá aqui. Certo? Beleza, depois que eu calculei o período e calculei o comprimento de onda, fica fácil. É só eu jogar na equação fundamental da ondulatória. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Ah, Alberto, não tem a frequência, mas tem o período. Então, ó, velocidade é igual a comprimento de onda sobre o período. Dá na mesma, que é a mesma equação, na verdade, né? Então, eu substituir agora a minha velocidade, então vai ser o comprimento de onda, que é 3,2, dividido por 4 sétimos. Certo? Então, o que eu vou ter aqui? Minha velocidade então vai ser, conserva a primeira, que é 3,2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 7 quartos. Né? Fazendo uma conta rápida aqui, deixa eu fazer aqui. Eu vou pegar o 3,2, deixa eu fazer essa continha rápida aqui. Vou pegar o 3,2, vou multiplicar por 7 e vou dividir por 4. Dá 5,6 metros por segundo. Tá aí. Resolvida a questão de número 2 novamente, de forma mais detalhada, para ver se vocês conseguem aí enxergar isso aí. Eu vou
começar agora a falar um pouco sobre os fenômenos ondulatórios. Já volto. Bom, pessoal, então a gente concluiu ali a resolução do exercício número 12, fiz de forma mais detalhada com vocês. E agora nós vamos começar o capítulo 9 e eu quero dar uma esticada neste capítulo 19, desculpa, capítulo 19, né? Bom, gente, antes de mais nada, a gente precisa falar da função da onda, né? O que nós vamos ter aqui, ó? Deixa eu escrever aqui a função de uma onda. A função de uma onda, ela é dada por y igual a vezes o cosseno de, deixa eu abrir aqui, 2π, que multiplica tzinho sobre tzão, tá? Menos x sobre lambda, fecha tudo isso aqui, mais a fase inicial aqui, ó, tá? Então, o que nós temos, gente? Veja bem, esse 2π é fixo, né? Esse a é a amplitude da onda. Esse tzinho seria o tempo específico em que você quer a posição da onda. Esse tzão é o período da onda. Esse x seria o deslocamento e esse lambda seria o comprimento de onda. Lembrando que isso aqui é a nossa fase inicial, tá? A fase inicial, o ângulo inicial onde a onda começou a sua oscilação, tá, gente? Então, essa é a equação da onda, tá? da função de uma onda. A gente vai voltar nesse assunto depois para falar mais específico sobre isso. Depois nós vamos falar agora sobre alguns fenômenos ondulatórios, né, que são fenômenos importantes para esse capítulo 19, já que eles giram em torno, o capítulo gira em torno desses fenômenos. As ondas, elas têm alguns fenômenos específicos, né? Por exemplo, reflexão de uma onda, refração, difração, ressonância, polarização, são todos fenômenos ondulatórios. A gente vai falar sobre cada um deles aqui na nossa aula de hoje, tá? Então, o primeiro deles eu acho que é a reflexão, eu acho que é o mais simples, né, de a gente falar sobre reflexão. Inclusive, deixa eu pegar aqui no experimento nosso aqui. Inclusive, se você pegar um pulso de onda, numa corda, por exemplo, ele se comporta diferente se essa corda está presa fixa do outro lado, né, ou se ela tem uma argolinha, né, deixando ela móvel do outro lado. Deixa eu ver se eu acho aqui um experimento para vocês entenderem do que eu estou falando. Deixa eu achar aqui o experimento de ondas. Vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Cadê ondas? Achei aqui as ondas. Veja bem. Aqui estou abrindo aqui o nosso material aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Veja bem. Isso aqui é uma onda, tá? Vai ser uma onda, na verdade, né? Uma corda, né? Se você oscilar aqui, ó, oscilei, tá vendo? O que acontece? O que seria essa oposição de fase, reflexão e tal? Veja bem, tá vendo que está preso? Esse lado está preso. Se eu fizer um pulso de onda, ó, fiz um pulso de onda, ele volta invertido, né? Isso porque a extremidade aqui está presa. Se a gente pôr uma extremidade solta, o que acontece? Olha só, eu jogo um pulso de onda e ele volta não em oposição de fase, mas na mesma fase, digamos assim, né? Então tudo depende aqui da extremidade. Se a extremidade estiver presa, né, estiver fixa, né, o pulso refletido ele vem com inversão de fase. Então, ó, vamos analisar aqui um pulso no caso, ó, um pulso. Veja bem, ó, ele volta. Deixa eu aumentar essa amplitude aqui. Ó, veja bem, um pulso, olha só, ele volta na mesma direção. Isso porque a extremidade aqui está o quê? Está solta, né? Se eu pôr a extremidade fixa, veja bem, o mesmo pulso, olha só, ele acaba invertendo de fase, né? Então esse é o processo de reflexão de ondas, né? Só que aplicado aqui uma onda numa corda, por exemplo, que a gente fica analisando aqui essa questão. Lógico, tudo depende aqui da extremidade. Se a extremidade está solta ou se a extremidade está fixa, tá? Então tudo depende aqui dessa extremidade, tá bom? Então esse aqui foi um experimento que a gente fez, falando um pouco aí sobre reflexão, né? Depois a gente tem o frente de onda e o princípio de Huygens, né? O que seria isso, basicamente? Seria a capacidade, né, que a gente tem de uma onda de se expandir aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês verem aqui, ó.
Seria a frente de onda, digamos assim, né? Aqui, ó. Aqui está o material poliedro de vocês. Aqui. Opa. Deixa eu tentar puxar aqui. Aí. Isso aqui seria a nossa frente de onda, né? Então a nossa frente de onda aqui, ela acaba se propagando, no caso aqui a gente está falando de ondas que se propagam em todas as direções, né? Então define esse raio de onda, né? Ou seja, o que é o raio da onda? Seria que de onde surgiu essa onda aqui até a última extremidade. Isso é um raio de onda, né? Então seria basicamente esse princípio de expansão. Lógico que a gente vai ter o seguinte também, né? Quanto mais longe você fica de onde surgiu essa onda, vamos pensar na luz, por exemplo. Quanto mais longe mais longe fica, desculpe, né? Essa frente de onda em relação a onde surgiu essa onda, mais fraca, né? Digamos assim, vai ficando essa luz, né? Isso não é difícil de entender também, né? Mostrando aqui no material de vocês, né? Que você tem vários raios de onda aqui, no caso, tá vendo? A lâmpada emitindo luz, obviamente, tá? Então você tem aí essas frentes de onda que nós chamamos, né, da física, tá? Então, tirando aqui, ok. Depois nós temos uma reflexão. Se eu pegar aqui para mostrar para vocês, nós temos uma reflexão também, que é diferente daquela de cordas. Vou pegar aqui uma reflexão, ó, em uma superfície, por exemplo. Vamos pensar numa reflexão. Eu quero pegar uma reflexão luminosa. Um espelho, por exemplo. Então você tem algumas regras de reflexão. A gente já falou sobre isso, né? Então quando uma onda incide sobre a superfície, ela é refletida, o que você tem? Você tem alguns princípios. Esse I aqui, esse ângulo de incidência, é o mesmo deste ângulo refletido. Então se você tem aqui 30 graus, por exemplo, nesse R também será 30 graus. Tá? E também são, digamos assim, são coplanares, né? Ou seja, essa onda incidente e a onda refletida pertencem ao mesmo plano, pertencem ali ao mesmo meio de propagação, tá? Porque ela incidiu, né? Ela refletiu. Então nesse caso aqui há uma reflexão de ondas, tá? Existe também um outro fenômeno, né, chamado de refração. Nós já estudamos a refração na luz, né, especificamente lá nas leis de Snell, lembra? E ela acaba voltando aqui de novo, aquela mesma lei de Snell acaba voltando para cá. Veja bem, olha só, você tem aqui também, ó, tô pegando o material poliedro de vocês, ó. Você tem aqui também ixi, viajei na maionese aqui. Aí. Você tem aqui também uma refração de onda, né? Lógico, não é só da luz que nós estamos falando, é todo tipo de onda. E a onda ela acaba sofrendo refração quando passa de um meio para o outro. E aquela formulazinha da lei de Snell, né? Você tem N1 vezes seno I é igual a N2 vezes seno R, ela acaba voltando para cá, ó. N1 vezes seno I é igual a N2 vezes seno R. Então ela acaba voltando para cá. A gente acaba retomando a ideia de refração, tá? É quando a onda passa de um meio para outro e você tem índices de refração diferentes para esses meios N2 e N1 aqui, tá? Então acaba que você volta, né, àquela ideia de refração de ondas, tá? E tem também essas fórmulas aqui indicadas pelo material poliedro de vocês, tá? São fórmulas que também podem ser usadas. Por exemplo, seno I sobre seno R, seno I sobre seno R é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Ou você pode usar também assim, ó, seno I sobre seno R é igual a V1 sobre V2, né? Então seria mais ou menos aí para você ter uma ideia de todas essas três fórmulas diz respeito à lei de Snell. Nós usamos muito essa primeira fórmula aqui, né, lá em óptica, mas as outras fórmulas também são aplicáveis nessa quando a gente fala de ondas, tá? Então esse é mais um fenômeno, né? Você tem a reflexão, refração, depois a gente pode falar um pouco sobre a difração, né? A gente pode falar um pouco sobre a ressonância, falar um pouco sobre a polarização, que são todos fenômenos ondulatórios, tá?
Então, nesse caso, eu vou falar sobre a superposição primeiro, interferência de onda, né? Vou falar sobre superposição. O que seria essa superposição, gente? A superposição, vamos pegar aqui um exemplo. Você tem aqui vou desenhar aqui para mostrar, é mais fácil. Você tem aqui um pulso de onda, né? Você tem aqui uma corda. Ok. Você foi lá nessa corda e fez um pulso de onda. Fiz um pulso de onda aqui nessa corda, certo? Beleza. E está vindo um outro pulso de onda no sentido contrário. Então o que vai acontecer aqui, ó? Está vindo um pulso de onda para cá, está indo um pulso de onda para lá. E observe que nesse caso eles têm oposição de fase. O que é isso? Tem um pulso de onda aqui para cima, e tem um pulso de onda aqui para baixo. Quando você tiver a superposição, ou seja, quando estiverem no mesmo lugar, se elas tiverem a mesma amplitude, então aqui tem amplitude A. Você tem a mesma amplitude A também, né? Isso aqui, vamos supor, antes, né? Você não tem nada, a corda está paradinha. Antes ainda da superposição, né? E agora durante, né? No momento, né? No momento da superposição, ou seja, no momento em que essa onda aqui, ó, ela encontra com essa aqui, ó, que elas se encontram, você vai ter uma interferência destrutiva, porque elas têm fases diferentes. O que é isso? Tem um pulso de onda para cima, um pulso de onda para baixo. Quando elas se encontram, você vai ter uma interferência destrutiva. O que isso significa, Roberto? Que naquele exato momento em que elas se encontram, é como se não houvesse nenhum pulso se propagando. É como se essa primeira aqui anulasse a segunda, porque elas estão em oposição de fase. Lógico, depois... Opa, deixa eu voltar aqui. Depois, as duas vão se propagar como se nada tivesse acontecido. Essa aqui vai continuar indo para a esquerda e essa vai continuar indo para a direita. Essa aqui vem, encontra, as duas topam aqui no meio, há uma interferência destrutiva, e aí depois essa aqui continua se propagando para a esquerda, e essa, cada uma segue seu caminho, digamos assim, né? Essa é a interferência que a gente chama de interferência destrutiva. Ou seja, você tem ali oposição de fase e você vai ter uma interferência destrutiva. Tem como ter interferência construtiva, Roberto? Claro que tem. É só você colocar na mesma direção aqui, ó. Vamos supor, você tem uma onda aqui e você tem uma outra onda aqui, né? E elas vão se topar, elas vão se encontrar. Então, ó, agora observe que as duas ondas, digamos assim, não estão em oposição de fase. Elas estão, muito pelo contrário, elas estão do mesmo lado, digamos assim, né? Elas estão na mesma fase. Ou seja, se você tem aqui amplitude A novamente, eu tenho aqui uma onda com amplitude A, e que outra onda também com amplitude A, quando elas se toparem, digamos assim, elas se encontrarem, você vai ter uma amplitude 2A, né? Porque agora não é uma interferência mais destrutiva, agora é uma interferência construtiva. Então, no momento em que elas se encontram, você vai ter uma amplitude aqui 2A, certo? Ou seja, elas continuam. Depois disso, obviamente, acontece o mesmo caso, elas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido, tá? Então, essa anterior aqui continua para a esquerda e essa primeira aqui continua para a direita, como se nada tivesse acontecido, mas nesse caso aqui é uma interferência construtiva, tá? Só para vocês entenderem aí essa questão de interferência construtiva e interferência destrutiva. Lá na apostila de vocês vem trazendo ali interferência em uma dimensão, né? E depois logo em seguida ondas estacionárias, que a gente vai falar agora, tá? Então, só para vocês entenderem, dá uma passadinha lá no material poliedro de vocês, na parte 213, 214, vem mostrando isso que eu falei para vocês, mas é aplicado a vários pulsos de onda, tá? Seria mais ou menos isso. Mas na essência, essa interferência é isso que eu estou falando para vocês, tentei dar uma simplificada, uma enxugada para vocês tentarem entender melhor, tá? Bom, vamos falar um pouco de ondas estacionárias agora. O que são ondas estacionárias, gente? Ondas estacionárias são ondas que acabam refletindo em cima de si mesmas, digamos assim, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, ó, do material de vocês, deixa eu pegar aqui para mostrar, ó, é uma onda estacionária. Então, ó, veja bem. Observa que no caso dessa onda aqui, né, essa onda está numa corda, por exemplo. Ela está presa aqui nessa primeira extremidade aqui e está presa na segunda extremidade. E observa que ela oscila
e retorna em cima de si mesma, digamos assim, né? Isso é uma onda estacionária, tá? E é óbvio, essa onda estacionária ela vai ter algumas regrinhas, né? Como por exemplo, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês os instantes, né, de propagação dessa onda. Então, ó, por exemplo, só para vocês entenderem aqui, ó. Veja bem, isso aqui também é uma onda estacionária. Só que o que vai acontecendo? Conforme você vai tendo aqui os nós e os ventres, né, conforme essa onda for se propagando, você vai tendo a formação de novos ventres e de novos nós, né? Então isso é uma onda, mas lembre-se que em todas as ocasiões essa onda ela acaba voltando em cima de si mesma. Tá? Lá no material poliado de vocês vem um monte de continhas lá que nós vamos detalhar isso depois. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas ondas estacionárias um pouco mais detalhadas, tá? Durante a resolução de exercícios. Mas na essência, uma onda estacionária, então, seria uma onda, entre aspas, né, que volta em cima de si mesma. E nesse caso aí é como se fosse uma coisa meio que anulando, né? É como se houvesse aí energia zero, tá? A propagação de energia zero, digamos assim, né? Então isso é uma onda estacionária, tá? Eu não sei se eu tenho aqui um exemplo aqui de onda estacionária no material. Deixa eu ver se eu consigo encontrar, mas eu acho que não tem estacionária, acho que não. Deixa eu ver aqui, não, ondas estacionárias eu não tenho. Experimento virtual, não tenho. Só tenho outros tipos de ondas aqui. Mas basicamente é isso, gente. Uma corda de violão, por exemplo, é uma onda estacionária, tá? Outro exemplo de onda estacionária é quando você pega, por exemplo, uma conchinha do mar, sabe? E coloca no ouvido. Isso tem aquela impressão que você está ouvindo ali as ondas do mar. Então isso também é um outro exemplo de onda estacionária, tá? E falando de outros fenômenos, mas lembrando que nós vamos detalhar um pouco mais essas ondas estacionárias nos exercícios, tá? Falando de outros fenômenos, né, nós temos também o fenômeno da ressonância. O que é a ressonância, gente? A ressonância é quando a onda, né, que é uma propagação de energia, ela acaba, digamos assim, ela acaba fazendo com que o meio material, por exemplo, ele acaba vibrando na mesma frequência dessa onda, né? Então o micro-ondas faz isso, né? O micro-ondas da nossa casa faz isso. Ele acaba utilizando esse princípio de ressonância para aquecer os alimentos. Então se você pegar o nosso micro-ondas lá da nossa casa, né, ele acaba fazendo este processo de ressonância. Deixa eu pegar aqui uma experiência do micro-ondas só para vocês entenderem. Quando a onda ela passa, né, pelas moléculas de água ou de gordura, no caso do micro-ondas, ela faz a molécula de água vibrar, a molécula de gordura vibrar na mesma frequência que a onda. E a gente já viu que a vibração de moléculas de partículas é, na verdade, energia térmica, né? Então, nesse caso, está adicionando temperatura. Então, a gente vai ver aqui agora. Veja bem, isso é ressonância, tá, gente? A ressonância é quando o meio material passa a vibrar. Então, ó, vamos ligar o nosso micro-ondas aqui, olha só. O nosso meio material, então, ó, a temperatura subindo, ó, o nosso meio material, então, passa digamos assim, a vibrar junto com essa onda. Você pegar aqui, por exemplo, a experiência do nosso café, ó, o nosso café já tem uma certa temperatura aqui, né? A gente vai ligar o nosso micro-ondas, olha só. E você vai ter, então, que as partículas vão começar a vibrar na mesma intensidade, digamos assim, na mesma frequência, desculpe, que essa onda, né? A gente tem vários exemplos de ressonância. Lá no material de vocês tem um exemplo de uma ponte, né, que sofreu ressonância e acabou desmoronando, tá? Então tem um exemplo muito interessante. Façam a leitura lá na página 217, vem falando sobre essa ressonância, tá? Então a ressonância nada mais é que quando alguma coisa passa a vibrar então na mesma frequência, digamos assim, que a onda, tá? Depois nós temos ainda que falar sobre polarização, tá? E difração, tá? O que seria essa polarização, gente? Polarização é quando você tem uma onda se propagando em várias direções, né? E aí você começa a organizar essa propagação. Então, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem o que é um polarizador.
Então veja bem aqui, ó. Eu acho que esse desenho aqui ilustra muito bem o que é um polarizador. Veja bem. Ó, isso aqui é um polarizador. O que está acontecendo aqui? As ondas que estão chegando aqui, ó. Observe essas ondas aqui, ó. Essas ondas que estão chegando aqui, elas são ondas que vêm em todas as direções, né? Tanto vertical quanto horizontal, e elas passam pelo polarizador. E o que vai acontecer então? Elas vão se organizar, vão ter apenas ondas verticais, tá? Nesse caso aqui da polarização. Bom, e o que isso nos ajuda, Roberto? Por exemplo, a gente tem aqueles óculos que são óculos polarizados. Então, o que são óculos polarizados? São óculos que vão permitir apenas a entrada de certa luz mais organizada. Ela vai amenizar um pouco essa entrada de luz, né? Não vai entrar os pulsos elétricos e magnéticos, né, desorganizados. Ele vai ter uma certa... Observa que nesse caso aqui, ó, tá incidindo aqui, aqui, ó, aqui e aqui também, ó. E quando passa para o outro lado, vai ter só aqui, ó, né? Então, ou seja, o nosso polarizador, ele acaba meio que organizando esses raios de luz, no caso, falando do óculos não polarizado, ou organizando essa onda, né, digamos assim, né? Então isso aqui é um polarizador, tá? Então, nesse caso aí, a luz ela pode ser polarizada, mas lembre-se que nesse caso aqui só podem ser polarizadas ondas que são transversais. Ondas longitudinais, elas não podem ser polarizadas. Então, por exemplo, o som. O som não é uma onda longitudinal? Então, o som não pode ser polarizado, tá? A luz é onda transversal, então a luz pode ser polarizada, né? Então, qualquer onda que seja transversal, ela pode ser polarizada, tá? Longitudinal, não há como você fazer essa polarização, tá? Então, mais um fenômeno, nós já falamos sobre reflexão, refração, polarização, ressonância e agora falta a difração. O que seria a difração? Seria a capacidade de uma onda, por exemplo, de contornar obstáculos, né? Então, por exemplo, você tem aqui uma fenda, vamos pensar numa fenda aqui, deixa eu pegar minha régua aqui, vamos pensar aqui numa fenda. Você tem aqui uma parede, né? Você tem aqui uma fenda, ou seja, tem um buraquinho aqui nessa parede, tá? E aqui você chega, então, você chega a certos... Deixa eu pegar aqui uma outra ferramenta para ficar mais fácil. Não, peraí. Aqui vai chegando aqui. Vai chegando aqui em certos pulsos de onda, né? Digamos assim, ó, aqui, chegando aqui uma onda que vai chegando aqui próximo dessa fenda, né? O que vai acontecer? Quando essa onda chega nessa fenda, ela vai sofrer uma difração. O que é isso? Ela vai começar aqui, então, a contornar essa fenda, né? E vai então sofrer o que nós chamamos aqui de difração. Por exemplo, o som, ele sofre difração, né, para poder contornar obstáculos, tá? Então aqui ficou muito bem ilustrado aí nesse desenho que a gente fez agora, né, que essa fenda aqui, bem nessa fenda, houve o que nós chamamos de difração, tá? Que é a capacidade de uma onda contornar obstáculos, tá, gente? Então isso é difração. Roberto, a luz é uma onda, não é? Sim, é uma onda. A luz sofre difração? Sofre, mas como eu falei para vocês, já falei isso para vocês, apenas em ocasiões muito específicas, em experimentos muito específicos, como por exemplo esses experimentos que estão mostrando aqui no material poliado de vocês, lá na página 222, e falando sobre a fenda, ou o experimento de Young, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem como é que funciona. Olha só, aqui nós temos um experimento que eu acho muito interessante, que mostra que a luz é capaz de sofrer difração. Está aqui o nosso experimento. Ó, veja bem, aqui ó, a luz é capaz de, sim, de sofrer difração. Então você tem aqui uma fonte luminosa, né? Esses raios de luz acabam contornando, digamos, essas fendas. E você pode ver aqui, ó, do outro lado, a projeção de cada uma dessas fendas aqui, ó. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, né? Então, ou seja, o que está acontecendo? A luz ela está sofrendo difração, ela está tendo a capacidade de contornar objetos. Mas isso acontece em ocasiões muito específicas, em fendas muito pequenas, tá? Não pode sair falando por aí que a luz contorna obstáculos, ela não contorna, tá? Basicamente seria aí
em experimentos muito específicos que a luz acaba sofrendo o que nós chamamos de difração. Tá? Então ela pode sofrer difração, tá, gente? Bom, com isso a nossa aula que vai chegando ao final. Tentei falar um pouco sobre cada um dos fenômenos ondulatórios, tá? Lembrando que nós falamos só contextualizamos, né? Colocamos ali na prática as ondas estacionárias e não falamos de fórmulas em si, tá? Então nós vamos, na próxima aula eu vou tirar um tempinho para a gente falar um pouco sobre as fórmulas, né? Do movimento de ondas estacionárias, tá? Que eu acho que a gente merece uma atenção especial, porque ondas estacionárias é um conteúdo que acaba sendo mais cobrado do que os outros, né? Do que difração, refração, reflexão, enfim, né? Então a gente vai deixar um momento mais só para essa questão. E como foi uma aula bem introdutória mesmo, né? Falando um pouco sobre cada um dos fenômenos ondulatórios, vou deixar isso para uma ocasião futura, tá? Bom, gente, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E nós vamos deixar então a próxima aula mais para resolução de exercícios. E vou postar também lá no grupo de vocês no WhatsApp a resolução daqueles 3 exercícios, né, que eu passei para vocês na aula passada. Que são esses 3 exercícios aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-los aqui. Lá do Consolidando Saberes, eu acho. Deixa eu ver aqui. Vou postar lá no grupo do WhatsApp de vocês a resolução, tá? E aí, se mesmo assim a dúvida persistir, sim, é do Consolidando Saberes da página 201. Lembra que eu passei o número 1, número 2, número 3? Eu vou passar essa resolução lá no grupo de vocês. Se mesmo assim houver alguma dúvida, vocês podem me procurar, que eu vou estar esclarecendo essas dúvidas, tá? Espero que vocês tenham entendido a questão número 12, né? Do capítulo anterior, é o que a gente está falando agora. Tentei ser o mais didático possível para vocês tentarem entender. E introduzir, foi uma leve introdução do novo capítulo. Tá? Foi uma leve introdução deste novo capítulo aí, que fala sobre fenômenos ondulatórios. Então a gente falou um pouquinho sobre cada fenômeno ondulatório, expliquei mais ou menos como funciona cada fenômeno, sem nos atentar muito a fórmulas né? E agora sim, na próxima aula nós vamos pegar firme em cima de resolução de exercícios e aplicação de fórmulas. Vou mostrar para vocês a aplicação dessas fórmulas aí que está no material de vocês. Beleza, galera? No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima.